Gente, outro grupo importante de fungo é o grupo dos ascomicetos, né? Por que chama ascomiceto? Porque eles formam esses ascos aqui, esses sacos, que tem ascósporos, né? Que são estruturas para dispersar esporos. Mas um dos principais fungos desse grupo é esse aqui, ó. A Saccharomyces é uma levedura unicelular. Essa levedura faz a fermentação alcoólica e traz para a gente pão, cerveja, etanol, né? Todos os produtos vinho derivados da fermentação. Essa levedura é muito importante. Além das leveduras, nós também temos os líquens que esse grupo forma. Líquen se importa? Eu me importo. Quando você vê uma árvore assim cheia de líquens, você pode saber que a qualidade do ar é boa, porque os líquens, se você olhar mais de perto, são as associações de fungos e algas. Olha aqui as hifas do fungo, tá vendo? Abraçando a alga. Essas hifas promovem um ambiente úmido e seguro e a alga dá os fotoassimilados para o fungo. É outro mutualismo muito importante, bioindicador, né? Que mostra a qualidade daquele ar, como funciona aquele ar. Os líquens são uma associação mutualística muito importante. Tá aqui outra questão sobre as leveduras, sobre fermentação, para você dar uma pesquisada, resolver e deixar para mim no seu estudo dirigido, beleza? Outro grupo de fungo, os basidiomicetos. São os fungos mais vulgares, os cogumelos. Os cogumelos são basidiósporos, lembra? Corpo de frutificação para produzir esporos e liberar por aí. A gente come vários cogumelos. Shiitake, cogumelo do sol, Cristina. Não é verdade? E existem cogumelos, claro, que são psicotrópicos, cogumelos que têm substâncias que podem distorcer a nossa realidade. Recomendo ficarem afastados desses cogumelos, como é o caso do Amanita muscaris, que é extremamente psicodélico, e o Psilobis, né, que libera uma substância chamada psilocibina. Ele cresce nas fezes do boi. Essa substância psilocibina é muito doida, ela deixa a nossa visão e o nosso senso completamente distorcidos. Uma coisa muito psicodélica. Uns amigos me contaram. Gente, os quitridiomicetos são fungos parasitas que podem causar grande prejuízo em cultura de rãs, ranicultura, tá? Lembrem-se então dos 4 grupos: zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e quitridiomicetos. São os 4 grupos essenciais de fungos. Professor, como é a reprodução de um fungo? Pode ser reprodução assexuada ou sexuada, tá? Quando a reprodução é sexuada, vamos dar uma olhada aqui. É assim, ó, a gente tem o micélio, né? O micélio lança o corpo de frutificação, que é o produtor de esporos. Aqui, né, no corpo de frutificação, vai acontecer a plasmogamia e a cariogamia, que é a junção dos núcleos dentro das hifas. Depois dessa junção dos núcleos, como a célula fica diploide, acontece uma meiose, né? E essa meiose é zigótica, vai formar os esporos, que serão liberados no solo e vão dar origem a novas hifas. Essas hifas formam o micélio, esse micélio lança o corpo de frutificação e dentro desse corpo de frutificação acontece plasmogamia, junção do citoplasma, e cariogamia, junção dos núcleos. O fungo fica 2N, acontece meiose, libera esporos e assim segue o ciclo. Quando a reprodução é assexuada, a reprodução é apenas por brotamento e não existe meiose zigótica, beleza? Tá aqui o exemplo, ó. Esse fungo não tem cogumelo, a gente já viu, é um zigomiceto, é um bolor de pão, mas as hifas começam a crescer, acontecem os processos de plasmogamia e cariogamia, liberam esporos, os esporos caem no pão e assim segue o ciclo, beleza? Bom, chegamos na parte mais importante, a importância dos fungos na nossa vida. É isso que as suas provas querem saber. Mas para saber a importância dos fungos, você precisa conhecer tudo que a gente já falou até agora, as principais características de um fungo, não é verdade? Bom, os fungos podem ser
pragas, devastar plantações, culturas, causar muitos danos econômicos, como é o caso da ferrugem do café, é o caso dos fungos das laranjeiras, é o caso dos fungos que atacam frutas. É muito difícil estocar frutas sem que elas percam. É o fungo, que ataca os grãos como milho, soja, se eles forem armazenados em lugares úmidos. Lembrando que os fungos são capazes de comer todas as substâncias. Dá fungo em roupa, dá fungo em parede, dá fungo em madeira, dá fungo em todos os lugares, porque eles são muito especializados em decompor a matéria. Essa é provavelmente a maior importância dos fungos na nossa vida. Eles digerem tudo, eles destroem a matéria em partes menores, né? Vão quebrando a matéria em partes menores para disponibilizar essa matéria no solo para os ciclos do carbono, do nitrogênio, do fósforo, beleza? O que é saprofagia, professor? É comer coisa morta. Os fungos são saprófagos porque eles comem coisa morta. Existem fungos venenosos, como é o caso do Aspergillus flavus, que é o fungo do amendoim, né? Ele produz uma toxina chamada aflatoxina. Se o amendoim não for bem acondicionado e não for bem tratado, esse fungo pode crescer. Paçoca, amendoim muito mal feitos ou muito mal acondicionados são perigosos para a nossa saúde, beleza? Chegamos numa parte bem tensa, né? As micoses, doenças causadas por fungos. Como é o caso das onicomicoses, essas doenças na unha, das frieiras, essas doenças entre os dedos do pé. Como o pé fica dentro do sapato muito tempo, quente, úmido, os fungos acabam se desenvolvendo e comendo, né? Se alimentando do nosso epitélio. Existem fungicidas para tratar tais doenças. A Candida albicans é um fungo que vive naturalmente dentro do nosso corpo, na vagina das mulheres, no intestino dos homens e mulheres. Mas você fica controlando esse fungo o tempo todo. Se por algum motivo você perde o controle, a sua imunidade abaixa por causa de estresse ou por ser imunossuprimido, como é o caso dos imunodeficientes, né, os pacientes que têm a AIDS, a imunodeficiência adquirida, as pessoas podem ser acometidas pelo fungo. Então, o fungo que era o seu amigo, que era o seu comensal, que vivia com você, ele começa a digerir o seu corpo. Olha o caso dessa criança aqui, geralmente nos órgãos sexuais, na vagina, né, no pênis, podem ser acometidos por esse fungo, tem que tomar fungicidas e até mesmo na garganta, né, e em outras partes do corpo. Uma das micoses mais perigosas que nós conhecemos é a histoplasmose. São os esporos de um fungo que vivem nas fezes de aves e morcegos. E quando são inalados, por exemplo, na granja ou em cavernas que tem morcego, esses esporos podem se instalar no seu pulmão, criando várias hifas e causando tosse, febre, dor e levar até a morte. Tem que usar antifungicidas poderosos, né? Fungicidas poderosos para poder reverter esse quadro. Tem outra questão aqui para vocês. Não se esqueçam de justificar as questões de múltipla escolha no seu estudo dirigido, beleza? Mas os fungos não são só maléficos. Existem muitos fungos benéficos. Por exemplo, os que a gente usa na alimentação. Todos os cogumelos, produção de queijos, produção do shoyu para comida japonesa, as leveduras que produzem produtos maravilhosos, né? Como cerveja, o pão, o vinho, o etanol. Os fungos podem ser usados para controlar pragas. Lá na África, por exemplo, eles usam fungos para matar aquelas pestes de gafanhotos gigantes que acometem as cidades. Podem ser psicotrópicos, podem ser simbiontes, líquens e micorrizas, como nós já discutimos antes. Os fungos têm história, e uma das principais histórias é de como foram descobertos antibióticos. Todo mundo sabe que antibiótico serve para tratar doenças bacterianas, mas o primeiro antibiótico quem descobriu foi esse cara aqui, o Alexander Fleming, porque ele estava cultivando bactérias, esqueceu as bactérias lá e começaram a nascer fungos. Daí não nasciam mais bactérias. O primeiro fungo antibiótico foi o penicillium, que produz a penicilina. Bom, os fungos são nossos amigos. Se soubermos usá-los, eles podem nos ajudar muito.
E o Enem já quis saber sobre os fungos. Tá aqui uma última questão para você, né? O Enem quis saber como é que esses fungos interferem na nossa vida. Bom, como eu já disse, resolvam as questões, justifiquem as alternativas de múltipla escolha, por favor, e gostaria de propor que vocês fizessem um mapa mental sobre o reino dos fungos, com todos os benefícios, todos os malefícios, né? E tudo que seja razoável colocar no seu mapa mental para você lembrar sobre toda essa história, beleza? Um abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau!